diversificação econômica, alto índice de desenvolvimento humano, qualidade de vida e a melhor distribuição de renda do país, Santa Catarina tem inúmeros atrativos para atrair investimentos e novas empresas. O estado também possui grande foco no associativismo em diversos segmentos. Prova disso é o que trouxe um estudo da Escola Nacional de Administração Pública, que aponta que 3 municípios catarinenses estão entre as 20 cidades mais empreendedoras do país. Para entender esse potencial, o sul catarinense sediou o Empreende SC Summit. Foram mais de 20 horas de troca de experiência, conhecimento e muita inovação. Olá, obrigado por acompanhar a nossa programação. Os pequenos negócios representam 27% do Produto Interno Bruto. Juntos, somam mais da metade dos empregos com carteira assinada e 40% dos salários pagos no país. Um universo de quase 9 milhões. Mas, mesmo sendo um número tão grande, ser empreendedor ainda é um desafio no país. Para discutir o setor e auxiliar para que os negócios deem certo, o Empreende SC Summit nasceu. A edição deste ano teve foco na inovação e as formas de impulsionar os negócios no meio digital. Foram mais de 20 horas de muito conteúdo. Painéis, palestras e um bate-papo direto com os palestrantes. O Empreende SC Summit reuniu mais de 1.000 empreendedores dos mais variados setores para debater as tendências para quem quer se manter no mercado. Grandes nomes do marketing digital passaram conhecimento e trouxeram cases de sucesso. Fera no tráfego pago, Thiago Tesman falou que para conquistar o sucesso é preciso algo a mais do que talento e dedicação. Quando a gente fala em criar uma empresa, é como se você criasse um lar, né? Quando você sai da sua casa, você tem que gerir as contas em casa, você tem que organizar os filhos, então é como se fosse o empreendedor de um lar. E como é que eu crio um lar de sucesso, uma família bem estruturada, com princípios, valores, sendo justo, tendo aquela cobrança com os filhos, com, né, a esposa com o marido com a esposa, aquela coisa toda. Então, eu gosto de usar muito isso como base em empresa, porque às vezes um empresário ele quer cobrar demais de uma pessoa que mais ele paga muito menos, ele não veste, não se preocupa, não é um líder de verdade e nem respeitado dentro da própria empresa. Então, você nunca vai criar um negócio de sucesso, sendo que as pessoas nem respeitam você. É complicado. Então, quando a gente faz essa analogia, né, essa comparação, você começa a entender, nossa, eu preciso ter sucesso na vida pessoal, entender como funciona e trazer isso para o mundo profissional. E eu vou ter sucesso em ambas as partes. Então, é importante que o empreendedor tenha princípios, valores, integridade, para que ele possa crescer de maneira estável, ao ponto de deixar herança para os seus filhos e para a sua geração. Em 2 dias de evento, o Empreende SC reuniu mais de 15 palestrantes. Focado no empreendedorismo, o digital esteve em evidência, já que para o sucesso dos negócios é preciso estar online. Tem estudos que falam que hoje as redes sociais elas ainda perdem só para a TV, mas acho que foi em 2021, se eu não me engano, foi investido mais de 1 bilhão em redes sociais e marketing de influência. Então, esse número é maior do que rádio, revista, jornal somados, né? Então, dá para ver mesmo que ele já está no segundo lugar, bem consolidado, e alguma parte dessa verba que já ia para a TV já está indo também para as redes sociais. Então, tem que olhar para isso, né? A gente até brinca que ou você é ponto .com ou você é ponto fora, né? Quem não está na internet está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa. A gente viveu uns 2 últimos anos de hiperdigitalização, até pelo momento da pandemia. Todo mundo passava muitas horas conectado. E isso respinga até hoje. A gente cada vez mais está online, a gente fica viciado e dependente dos telefones, das telas, de tudo que a gente possa compartilhar informação e entretenimento. É claro que não vou entrar numa discussão se é saudável ou se não é saudável, mas a gente entende que hoje
as redes sociais viraram fonte de informação e fonte de entretenimento. Tanto que as redes sociais hoje elas competem com as próprias plataformas de streaming na chamada economia da atenção. O quanto tempo você passa no Instagram, quanto tempo você passa no Netflix. Provavelmente é o mesmo tempo. Então, a forma de consumo nessa fragmentação de mídia, o que as pessoas passavam antigamente muito tempo ouvindo rádio, ouvindo televisão, hoje elas também estão usando outros canais, que também podem ser informações que você vê na televisão e que você vê no rádio, só que através de outros players. Então, o desafio agora é quem chama mais atenção. E qual tempo você passa em cada um desses canais, né? Eu acredito muito que você tem que estar presente em todos, mas sem a pressão de ter que produzir conteúdo para todos. Às vezes, em uma rede social você vai estar para entreter, outra para produzir conteúdo, outra para se informar, cada um tem o seu propósito também, né? E a relação das marcas com o mercado está cada vez mais próxima. É que um novo negócio tem trazido bons resultados na conversão. Por meio das redes sociais, influenciadores e criadores de conteúdo usam as audiências para vender produtos e serviços. Do jornalismo para o Big Brother Brasil, a casa mais vigiada do país. Do reality show para as redes sociais. Foi dando dicas de beleza e maquiagem que Juliana Góes cresceu nas redes. Com poucos seguidores, a criadora de conteúdo hoje fala para uma audiência de mais de 1 milhão de pessoas. Público que ela influencia diretamente, seja com conteúdos ou com as marcas que ela representa. Ela trouxe esse conhecimento para impulsionar os empreendedores a serem protagonistas dos seus próprios negócios. Acredito que o empreendedor possa olhar para o seu negócio assim com muito orgulho, vestir a camisa e falar mais sobre ele. Então, se o empreendedor, a empreendedora se sente nesse lugar de ser influenciador, influenciadora do seu negócio, é um caminho excelente. Uma coisa que eu digo para vocês, a autocrítica virá, julgamento virá, mas é importante você fazer, porque só fazendo que a gente sente que é maior que o medo, que é maior que a insegurança e que com treino, gente, a técnica vem, a habilidade vem, se torna algo habitual e a gente rompe aquela barreira do, ai, será que ficou bom? Então eu falei muito sobre isso, essa importância de colocar às vezes a cara para o jogo mesmo, porque não tem ninguém que vai falar melhor sobre o seu negócio do que você. Mas também, se não for o caso, olha assim para quem já faz isso, para quem já tem uma construção de comunidade, uma audiência sólida, porque essas pessoas vão fazer o seu negócio chegar mais longe, vão ativar ali clientes, possíveis clientes que ainda não conheceram a sua empresa. Então isso é super importante, a internet é uma avenida muito movimentada e às vezes se você consegue contar com a força de um influenciador, você consegue ter um atalho ali para resultados maiores e melhores, olhando em todos os aspectos, seguidores, visibilidade, retorno financeiro. Então é muito importante que isso seja uma realidade dos negócios, usar a internet mesmo para ser um potencial fator de crescimento e de retorno. Mas não é todo empreendedor que nasce com o dom de comunicar. Um painel debateu esse tema, uma dúvida de muitos empreendedores presentes. E a gente já vive um momento de uma avalanche de conteúdo nas redes sociais, né? Todo mundo postando muita foto, muito vídeo, muitos stories. O próprio YouTube também e outras redes, TikTok, Instagram, com muito conteúdo. Eu acho que o empreendedor ele tem que colocar na cabeça que ele precisa de um porta-voz para a sua marca. Até porque eu acredito muito no formato de humanização. As marcas precisam colocar pessoas falando pelas marcas. E não ser uma vitrine de produto, de promoção, de venda. A venda é consequência a partir do momento que tem uma pessoa falando pela sua marca. Em muitos casos, a gente teve exemplos aqui hoje no evento, o próprio empreendedor, ele é porta-voz. Eu me coloco nessa posição. Eu sou o fundador da empresa e acabo sendo um rosto da empresa também, junto com os meus outros sócios. Mas tem empresas que optam em não colocar os seus diretores, os seus sócios, como um porta-voz. Nesse caso, você tem que achar um porta-voz. Pode ser um colaborador, pode ser um influenciador, pode ser uma pessoa que represente, que tem o rosto e a cara da sua empresa e que principalmente tem essa energia e fit com o seu público. Tem que ser uma pessoa que se identifica com o seu público e que o seu público identifica com essa pessoa. Quando esse match acontece de ser o próprio dono da marca, é perfeito, para ser mais uma pessoa. Mas eu quero tirar um pouco dessa carga de responsabilidade que todo empresário tem que falar para as câmeras, que não é bem assim também, né? E para fortalecer as redes, ganhar seguidores e engajamento, nada melhor do que algumas dicas de quem entende do assunto.
usar a prova social de maneira consistente, é ter esse feedback dos seus clientes, ouvir os seus clientes e pedir autorização mesmo. Eu posso usar um depoimento seu? Tudo tem que ser conversado, as expectativas alinhadas, mas tem clientes que realmente se tornam até embaixadores de uma empresa, de uma marca. Poxa, pede essa voz, esse endosso, esse depoimento é muito importante e saibam usar isso mesmo no contexto das redes sociais como uma maneira de validação mesmo e de aumento até de credibilidade e autoridade. A marca que não está de olho no criador de conteúdo, eu acho que ela está fora do jogo. É a carta fora do baralho, assim. Eu entendo que dentro desse mix de comunicação, um novo marketing, a estratégia de trabalhar com influenciadores, com criadores de conteúdo, ela tem se destacado cada vez mais porque é a ponte mais curta entre a sua marca e a sua comunidade, o seu consumidor, né? Então é uma forma de você colocar um embaixador falando por você, um porta-voz falando sobre a sua marca e, de certa forma, é uma prova social. Pessoas que podem ter experimentado, vivido uma experiência sobre o seu produto, contando para outras pessoas a experiência deles também. E para estreitar o relacionamento entre as marcas e os criadores, empresas se especializaram em fazer o que diríamos ser uma peneira. Ela procura criadores e influenciadores que se enquadrem no perfil da marca ou que fale com o público que determinada campanha busca alcançar. É isso muito que dentro do nosso mercado a gente dissemina e categoriza, né? Os macro-influenciadores, eles não necessariamente vão estar em o mesmo objetivo de campanha de que o micro. Então o micro é aquele influenciador mais nichado, é aquele influenciador que muito provavelmente vai ter um engajamento maior, que é o que a gente chama quando tem aquela troca, aquela interação com os seguidores muito maior. Então quando a gente fala aí de um Bruno Gagliasso, ele não vai ter aquele nível de proximidade do que um influenciador micro de um bairro que tem ali um engajamento altíssimo, porque ele consegue ter aquele tempo, ele tem aquela troca com o influenciador, ele consegue de fato estar ali no lugar, na padaria, na vendinha, na loja, para poder mostrar o produto. Difícil do que o Bruno, que enfim, vai ser muito mais caro, é uma agenda, tem tanta coisa por trás, assim, quando a gente para poder desenhar as campanhas, aquele influenciador ele vai poder estar lá, aquela celebridade vai conseguir participar. Então, muito da estratégia também gira em torno disso. Então, tem muitas questões burocráticas por trás de tudo e muito de um objetivo da marca saber o que ela quer, para a gente conseguir desenhar ali o que funciona melhor. Às vezes o micro vai ser muito mais efetivo para a campanha do que um Bruno Gagliasso, do que uma super celebridade. Então, tudo isso também a gente leva em consideração. Criar conteúdo na internet tem sido a alternativa encontrada para muita gente, seja por falta de oportunidade ou até mesmo por opção. Mas você sabia que existe diferença entre criadores de conteúdo e influenciadores? Pois é, apesar de parecer a mesma coisa, existe diferença entre essas duas profissões. Um mercado em alta. Exibir a vida, o dia a dia nas redes sociais dá dinheiro, viu? E muito. Um mercado milionário, antes só alcançado pelas estrelas do cinema e da televisão. Agora está ao alcance de todos. Com o celular na mão e muita criatividade, é possível ganhar muito dinheiro. É um trabalho muito gostoso de ser feito, um trabalho novo. Hoje, quando a gente olha para o mercado, é um lugar assim que ainda está ascendendo, as pessoas estão entendendo como funcionam as coisas, regulamentações, o que funciona melhor. E acho que esse evento, inclusive, é muito rico para isso, para que tenha espaço, para que pessoas que hoje trabalham e têm essa proximidade melhor consigam, enfim, levar para que os empreendedores saibam como aplicar isso nos próprios negócios. Então, é um trabalho legal, porque a gente acaba conhecendo personalidades que a gente nunca imaginou falam sobre assuntos que a gente nunca imaginou e que hoje conseguem colocar aí as marcas na boca do povo, né? Nesse boca a boca ali, na divulgação de um produto, na divulgação de um serviço. Então a gente entende que já deixou de ser aquela coisa de um influenciador que faz dança para um profissional que tem ali o seu cronograma, que consegue potencializar uma marca, que traz resultados, que traz conversão e que tem dinheiro envolvido, né? Que é um salário que ele recebe também. Então é bem bacana. E para quem está pensando em entrar nesse mundo, é bom ficar de olho, pois algumas dicas são fundamentais para que o resultado seja o esperado. O principal é saber que nem todo influenciador é um criador de conteúdo. Já ao contrário, é verdadeiro. Todo creator, por consequência, é um influenciador, né? Assim como todos nós somos influenciadores em menor ou maior grau. Seja um consumidor micro até um grande consumidor, todo mundo influencia a sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, né? E obviamente que todo mundo também tem seus seguidores nas mídias sociais. Cada um de nós, cidadão comum, deve ter uns 800 a 1.000 amigos hoje nas mídias sociais
Então, quando você diz alguma coisa, o restaurante que foi, o perfume que comprou, o hotel que foi, está influenciando pelo menos ali uma parcela dos seus seguidores. Agora, qual é a linha tênue entre influenciador e creator? Influenciador, ele fala sobre si, é sobre a roupa que veste, é sobre o hotel que está, sobre a comida que come, falando sobre si, sobre si, sobre si. O creator, ele fala para as pessoas, para a comunidade, não é sobre si. Ele entende quais são as necessidades, as dores ou a tribo e fala para aquelas pessoas aquilo que elas querem saber. Então, uma coisa é sobre si, outra coisa é sobre as pessoas. E esse é um recado para as marcas, porque as marcas que só falam sobre si, só estão fazendo propaganda nas mídias sociais. É mais sobre as pessoas do que sobre si, para que a conversão aconteça, né? Criador de conteúdo ou influenciador, não importa qual o caminho que você queira seguir, já que as marcas estão de olho em ambos. E é aquela coisa assim, um influenciador com uma base de tantos seguidores, outro influenciador com uma base de tantos seguidores, outro, aí você soma por 30, faz por 30 aquilo, e imagina que aquela quantidade de pessoas está sendo potencializada com o seu produto. Então, é isso, os produtos da Sadia na mão daquela galera, conseguindo mostrar para diversos públicos, né? Porque dificilmente, quando a gente faz essas curadorias, a gente tenta mesclar as bases, então não é a mesma base. Então, são muitas pessoas sendo atingidas. Eu acho que quando as pessoas conseguem entender esse potencial de fato, de juntar uma galera que tem uma base, que atinge, que converte, não tem como dar errado. Então é isso, no meio de um festival, ali trazendo a essência do festival, que foi o que aconteceu no Lollapalooza, é assim, um boom de audiência, de disseminação de mensagem e tudo mais, é bem legal. Uma parcela importante do marketing das empresas está indo para o digital. Os influenciadores têm recebido um volume significante dessa receita. É um novo momento, mas que precisa de estratégia. Muitas marcas e influenciadores usam as redes para falar com o público consumidor, mas muitas vezes a estratégia não é a ideal e, consequentemente, o resultado não é o esperado. Às vezes, nem mesmo impulsionando o conteúdo tem o objetivo alcançado. É que uma coisa é fundamental no meio digital: o engajamento. Sem dúvida, há formatos melhores, mas a técnica é você usar a jornada do cliente como planejamento de conteúdo. A jornada do cliente é baseada em 5 etapas: descoberta, consideração, conversão, experiência própria, experiência compartilhada. Ou seja, vai além do tal do funil. E o funil geralmente são essas 3 primeiras etapas. Eu estou falando de 5. E quando você entende que são 5 etapas, que existe até a pós-venda, né, como etapa, você planeja um tipo de conteúdo por etapa. Muitas vezes, quando a gente não tem a jornada na cabeça, a gente só pensa em uma única etapa, que é vender, e só pensa em um único indicador, que é engajamento, achando que engajamento é sinônimo de sucesso. E só tem uma única etapa, que é vender, inevitavelmente você vai fazer propaganda, panfletagem digital. 45% dos consumidores brasileiros rejeitam marcas que fazem autopromoção. Deixariam de seguir ela, inclusive, nas mídias sociais por conta disso. Então, a ideia é você, primeiro, gerar conversas, entrar nas conversas existentes, entender o que as pessoas já estão buscando, falando, entrar nessas conversas antes de converter. Então, é conversação antes da conversão. Muita gente não entende isso, né? A revolução no marketing está aí e não há mais volta. Além do marketing digital, o marketing de influência é um dos formatos que os investidores estão utilizando com bastante frequência e tem conseguido resultados positivos para as campanhas, ao analisar o custo-benefício. Uma coisa que com certeza já foi comprovado, a maneira mais barata de se fazer tráfego pago é utilizando influenciadores. Então, a maneira mais barata de você levar pessoas para a sua empresa ou para o seu produto é com influenciadores, porque muitos deles ainda não cobram da maneira correta, outros ainda estão começando. Então, com certeza, os influenciadores eles vêm para cumprir um pouco desse papel. Então, as marcas hoje em dia, acho que elas fazem muito do mix, né? Elas utilizam um pouco de tráfego pago, um pouco de influenciadores, porque numa estratégia robusta, ela tem que atingir de várias formas, né? Eu acho que não tem que
não tem que deixar de lado as tradicionais também. As tradicionais precisam se manter, então às vezes um outdoor, uma revista, um jornal, todos eles são importantes numa conquista do cliente, né? Então é só entender quais esforços são maiores em cada área, mas você não precisa deixar de fazer o que você fazia antes, mas também complementar e às vezes investir mais no digital, mas não deixar essas outras formas também de atingir o cliente de lado. O tráfego pago nada mais é do que você pagar para as ferramentas colocarem a sua empresa nos melhores lugares na internet. Então o YouTube qual é o melhor lugar? Antes de aparecer o vídeo, você é obrigado a assistir, não é? O Google nas melhores posições no topo, o Instagram sempre aparece lá um patrocinado, o TikTok assim por diante. Esses lugares, para nós empresários, é ótimo, porque nós colocamos a nossa marca, o nosso produto, o nosso serviço. E isso gera o quê? Muitas vendas. Por que você vê muitos anúncios aí? Você sabia que, em média, olha que interessante, um brasileiro hoje fica 8 horas por dia conectado à internet. Isso é uma média, 8 horas. Se contar YouTube, contar rede social, tudo. Então, se o brasileiro trabalha 8 horas e ele dorme 8 horas, basicamente o tempo livre fica na internet. Hoje, quando a gente fala em patrocinado em anúncio, nós vemos, em média, 2 anúncios por minuto na internet. 2 minutos. Então você calcula, você vê mais por dia de 500 a 1.000 anúncios. Bom, Thiago, então quer dizer que tem muita gente anunciando. Tem. Por quê? Porque dá resultado, porque gera vendas, porque as empresas estão na internet, as pessoas estão na internet. Então, se você quer vender, você tem que aprender a anunciar para alcançar mais pessoas e alavancar o seu negócio. Hoje o Google, né, a gente chama que o Google é a ferramenta número 1 de vendas da internet. Por quê? Porque 90% das pesquisas são feitas no Google. Então, quando você quer procurar um dentista, um advogado, você vai aonde? Pô, quero comprar aquilo, comprar um produto, certo? Mas não é só o Google, né? Então, porque o Google ele tem todo um ecossistema. O YouTube é uma empresa do Google, né? O Google tem aqueles sites parceiros, né, que você vê, por exemplo, os banners, então isso é uma empresa que é tudo parceria com o Google, e também Facebook, Instagram, e hoje o TikTok já está correndo ali, né, que são as redes sociais mais utilizadas pelos brasileiros. Então, se você dominar essas ferramentas, a sua empresa vai para um outro nível. Além do custo, criadores e influenciadores com experiência sabem bem engajar com suas audiências, diferenciais que impactam diretamente nas campanhas. Pode perceber que tudo que está sendo falado nas mídias sociais tem a ver com o que alguém falou, etc. Né? O brasileiro, inclusive, adora ver a vida dos outros. Né? Mas o que a gente precisa entender? Conversas, elas existem. Aquelas que você pode entrar, que tem a ver com o seu negócio, você pode e deve entrar para surfar aquela onda daquela conversa, mas tem que ter a ver com o contexto do seu negócio. Agora, existem outras coisas também para atrair atenção na etapa de descoberta, que é a primeira etapa da jornada. Entender o que as pessoas já estão buscando. No Google, o que elas já estão buscando no YouTube, quais são as dores, necessidades e desejos que elas têm. Então, não é só aquilo que está em alta, em termos de conversas, mas aquilo que as pessoas já buscam todos os dias. Algum problema que ela tem, ela está buscando. Quando você cria conteúdo em cima daquilo que ela já está buscando, você já ganha uma audiência nativa. Né? E fazer isso através de Reels, TikTok, Shorts, que são formatos mais curtos e simples, é muito mais propício para a etapa de descoberta, porque ninguém que não te conhece vai gastar tempo e energia assistindo um vídeo longo, vendo um webinar, uma live, né? Ou mesmo baixando um e-book de 10 páginas. Né? É muito mais fácil ela consumir algo simples, rápido e curto, para que você atraia a atenção dela e aí depois ela vai passar a te seguir e aí você se posiciona como autoridade naquilo. Né? Tem vários estudos que a gente faz, a gente usa alguns aplicativos, algumas plataformas que medem isso, mas sempre humanizando esses dados, né? Então, a gente tem esses dados e a gente procura sempre humanizar para trazer para a realidade. Né? Hoje, a facilidade das redes sociais e do marketing de influência é que a gente consegue ter um alcance mais assertivo. Então, quando você fala com influenciadores de determinado nicho, de determinada região, você tem a certeza que você vai estar comunicando com aquele público. E então, o tiro, vamos dizer assim, ele é mais certeiro e mais exato onde você está chegando, né? Muitas vezes no veículo de massa, você não consegue controlar quem vai ser atingido, né? Então, é um tiro de canhão ali que você pode pegar muita gente que pode se interessar e pode converter, mas também pode pegar muita gente que não faz sentido, né? Então, o interessante aí do marketing digital e do marketing de influência é que você consegue segmentar melhor aonde está indo aquele investimento. E essa edição do PubTech fica por aqui. Obrigado pela audiência em todo o Brasil.
Siga a Pix TV nas redes sociais, o nosso endereço é @PixTVHD.